Presentes e aqueles que também nos assistem pela internet ou nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. Hoje, nesta festa tão importante que nós celebramos, a festa de Cristo Rei, e nós temos esse momento tão precioso do Evangelho e que é bastante interessante, pois nosso Senhor fala sobre a sua realeza no momento em que ele está para ser entregue à morte. E Jesus está nesse momento como autoridade ali pagã, diante de Pilatos. E nosso Senhor traz nesse momento palavras preciosas. O Papa Pio XI, quando estabeleceu essa festa, foi através de uma encíclica chamada Quas Primas, no dia 11 de dezembro de 1925, ele deixou muito claro nesse documento as razões pelas quais ele estabeleceu essa festa em honra de Cristo Rei. Com tantas outras festas, também em honra do coração de Jesus, é o mesmo Jesus, mas sob esse título especial, Jesus Cristo Rei. E ele traz alguns pontos importantes, interessantes e bem a propósito para a nossa reflexão. Por que estabelecer essa festa em honra de Cristo Rei? Nosso Senhor é Rei por natureza e adquiriu um título novo com o mistério da redenção, reconquistando para nós o direito ao céu, o direito à vida eterna. Como que por uma razão nova, um título novo como nosso Redentor, Jesus também assume esse reinado sobre toda a humanidade. Mas o bem-aventurado Papa Pio XI, nos disse que nosso Senhor tem que reinar sobre as inteligências humanas, sobre as vontades e sobre os corações. Vamos ler alguns trechinhos, com atenção aí de todos, desse documento do Papa. Assim dizemos que Jesus reina sobre as inteligências humanas por causa da penetração do seu espírito e da extensão de sua ciência. Mas, sobretudo, porque é a própria verdade em pessoa. É o próprio Jesus que se apresenta aos apóstolos e a nós e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas porque é a própria verdade em pessoa, de quem, portanto, é força que recebam rendidamente os homens toda a verdade. Dizemos que ele reina sobre as vontades humanas, porque nele se alia a indefectível santidade do divino querer com a mais reta, a mais submissa das vontades humanas, e também porque suas inspirações entusiasmam nossa vontade livre pelas causas mais nobres. Dizemos, enfim, que é Rei dos corações, por causa daquela inefável caridade que excede a toda compreensão humana, e porque sua doçura e sua bondade atraem os corações. Um pouquinho mais à frente no documento, ele nos diz qual foi a oportunidade, o porquê dessa festa. Para nós, nos disse o Papa, também soou a hora de provermos as necessidades dos tempos presentes e de opormos um remédio eficaz à peste que corrói a sociedade humana. Fazemo-lo prescrevendo ao universo católico o culto de Cristo Rei. Uma grande peste de nossos tempos, nos disse o Papa, é o chamado laicismo, com seus erros e atentados criminosos. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja sempre viveu e procurou viver essa missão de conduzir o povo de Deus para a verdade, conduzir o povo de Deus para a eternidade, para o céu. E é bastante interessante
que no evangelho de hoje, nesse diálogo, né, de Jesus com Pilatos, nosso Senhor, Pilatos pergunta a ele: logo tu és rei? E Jesus diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para ser rei. E é bonito esse diálogo de nosso Senhor com ele. Eu sou rei, e se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E algo tão importante para nós pensarmos nesse momento, aquilo que o Evangelho continua nos dizendo, hoje foi interrompido na liturgia de hoje, em que Pilatos pergunta a Jesus. Quando Jesus fala que ele veio para reinar sobre os corações, reinar sobre a sociedade, mas sobretudo reinar nas consciências. Mas nosso Senhor diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta a Jesus: mas o que é a verdade? Porém, ele dá as costas e não espera a resposta. A história nos diz que Pilatos era um homem cético, que não acreditava na verdade objetiva, como se cada um tem a sua verdade, e isso é falso. O próprio Jesus diz que ele é a verdade. Ele pergunta a Jesus, mas o homem fechado para Deus estava diante de nosso Senhor, que podia esclarecer a sua consciência, esclarecer sobre a verdade. Mas o próprio Jesus diz: aquele que não é da verdade não ouve a minha voz, ou aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele não estava disposto a esclarecer a sua consciência, não estava disposto a conhecer a verdade em nosso Senhor. Deu as costas e se retirou. Mas Jesus deixou para nós a igreja, com essa missão de fazer a aplicação a nós dos merecimentos da paixão e da morte de nosso Senhor. Jesus deixou para nós a igreja para nos dar essa resposta. E o catecismo responde para nós. O catecismo vai esclarecer para nós a doutrina de nosso Senhor. O catecismo da Igreja Católica, no número 2468, nos diz: a verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. E nos diz: a verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Catecismo da Igreja Católica, número 2468. Em oposição à verdade, o catecismo também nos responde, sempre vai nos ensinar a mentira. Número 2508. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar o próximo. O catecismo nos responde a essa pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E por isso nós devemos ser gratos a nosso Senhor por nós termos a igreja, que inspirada pelo Espírito Santo em todos os tempos, em todas as épocas, vai conduzindo o seu povo, mesmo muitas vezes por mar tumultuoso, agitado, mas vai conduzindo o seu povo com segurança, porque a presença de nosso Senhor, que é a própria verdade. Voltemos ao que nos diz o Papa Pio XI, quando estabeleceu esta festa de Cristo Rei. Alguns excessos do laicismo, nos disse o Papa: como bem sabeis, veneráveis irmãos, não é num dia que esta praga chegou à sua plena maturação. Há muito estava latente nos estados modernos. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações, esquecer a nosso Senhor, retirar todos os sinais que possam nos lembrar de Jesus, da fé católica, da eternidade. Um segundo ponto, nos disse o Papa:
negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, o direito de ensinar, de legislar e de reger os povos em ordem à bem-aventurança eterna. Aos poucos, foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. Sujeitaram-na em seguida à autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho de príncipes e de governos. Houve até quem pretendesse substituir à religião de Cristo um simples sentimento de religiosidade natural. Certos estados, por fim, julgaram, disse o Papa, poder dispensar-se do próprio Deus e fizeram consistir sua religião na irreligião e no esquecimento consciente e voluntário de Deus. E já para nós concluirmos a nossa reflexão, celebrando hoje a festa de Cristo Rei, nos disse também de modo muito importante o Santo Padre: talvez deva este fato atribuir-se à indolência e à timidez dos bons, que se abstêm de toda resistência ou resistem com moleza, donde provém nos adversários da Igreja novo acréscimo de pretensões e de audácia. Mas desde que a massa dos fiéis se compromete, se compenetre, de que é obrigação sua combater com valentia e sem tréguas, sob os estandartes de Cristo Rei, o zelo apostólico abrasará seus corações e todos se esforçarão de reconciliar com o Senhor as almas que o ignoram ou dele desertaram. Todos, enfim, se esforçarão por manter inviolados os direitos do próprio Deus. O Papa Pio XI deixou para nós então algumas razões claras e as suas intenções pelas quais ele estabeleceu essa festa, a festa de Cristo Rei. E compondo a liturgia, trazendo esse momento tão especial do Evangelho em que nosso Senhor nos fala, não é, sobre a verdade. E já para concluir a nossa reflexão, também na liturgia de hoje, nós somos instrumentos de Deus para a paz do mundo, instrumentos de Deus para o reinado de nosso Senhor em toda a sociedade. E a oração belíssima do prefácio da Santa Missa deste domingo, da festa de Cristo Rei, em que nos apresenta as características do reinado de nosso Senhor e daquilo que depender de nós, que nós sejamos instrumentos de nosso Senhor, porque o reino de nosso Senhor, diz o prefácio da Santa Missa, é um reino de verdade, um reino de vida, um reino de santidade e um reino de graça, um reino de justiça, de amor e de paz. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, que ela reine sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação, e que Nossa Senhora abra os corações para que nosso Senhor possa reinar. Rei por natureza, enquanto nosso Senhor, nosso Deus e Criador, e com esse título novo, como nosso Redentor, o direito de reinar sobre nós. Que nós abramos o nosso coração à graça de Deus, que nós abramos o nosso coração à verdade, pois nos disse o próprio Jesus: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,